Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: socorrendo crentes desviados. Socorrendo crentes desviados. E o texto é este que já foi anunciado, Judas, versículos 22 e 23. Façamos a leitura da palavra do Senhor. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Palavra do Senhor. Uma das questões que nós, como povo do Senhor, precisamos aprimorar e fazer isso de forma constante, irmãos, certamente diz respeito ao tema da nossa mensagem. A forma como nós lidamos com a questão daqueles que se afastaram e hoje se encontram distantes dos caminhos de Cristo Jesus. Esse é um erro constante, é um problema constante na nossa igreja, bem como em tantas outras igrejas espalhadas na nossa nação. Este é um erro, é uma falha constante em minha vida como pastor, assim, irmãos, como também é na vida de tantos e tantos outros líderes cristãos. Este, de fato, queridos irmãos, é um assunto delicado e nós geralmente caímos entre dois extremos. Ou nós nada fazemos, ou então nós não sabemos o que fazer. Vejamos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas veja, quando nós estamos diante de uma pessoa que visivelmente está distante, quando nós estamos visivelmente diante de alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, por vezes nós dizemos o seguinte: olha, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, o cristão não perde a salvação. Não vamos nem nos preocupar, porque se de fato um dia essa pessoa foi alcançada pela graça do Evangelho, o Senhor irá trazê-la de volta. Não é isso que nós cremos, irmãos? E de fato, tudo isso é o quê? Verdade, está correto. Deus, de fato, irá trazer de volta a todos aqueles que lhe pertencem, ou colocando isso de uma forma mais extensa, aqueles a quem o Pai escolheu na eternidade, aqueles a favor de quem Cristo Jesus derramou o seu sangue, aqueles a favor de quem o Espírito Santo chamou eficazmente. Estes irmãos estão salvos eternamente. Nós cremos isso. Nós somos uma igreja reformada que tem a palavra do Senhor como regra de fé e de prática, e a Bíblia nos garante e fala sobre salvação, fala sobre vida eterna. E isso, irmãos, e o crente de fato é salvo para sempre, não porque nós não somos passíveis de mudança, porque de fato nós somos mudanças, irmãos, constantes, diárias. Hoje a gente, aliás, agora a gente quer, daqui a pouquinho a gente já não quer mais, ou para suavizar, a gente já não quer tanto assim, não é verdade? Mas a nossa salvação eterna, irmãos, ela está alicerçada, ela está fundamentada no fato de que o Senhor não muda. O seu amor não muda, bem como a sua graça, a sua misericórdia e a sua aliança para conosco. É por isso que nós falamos de salvação eterna. Enfim, amados irmãos, nós geralmente trazemos essas verdades à tona diante de
certas situações que nós encontramos de crentes que estão afastados ou estão se afastando, para justificar, e este é o detalhe, para justificar a nossa falta de envolvimento, a nossa falta de ação com respeito a esta pessoa. De fato, irmãos, o Senhor trará de volta a ovelha perdida, mas até o final você perceberá isso. O Senhor usa meios para agir. O Senhor usa instrumentos para fazer cumprir os seus santos e eternos desígnios. Mas nós, irmãos, o que é que geralmente fazemos? Não, vamos ficar tranquilos. E meio que a gente fica aí sem fazer nada, não nos envolvemos, meio que a gente fica sentado esperando que a pessoa volte. Não é isso que geralmente, irmãos, nós fazemos? Ou então, um outro extremo, nós vamos lá até conversar com a pessoa, sabe? A gente vai lá, conversa com ela, nos predispomos a exortá-la, nos predispomos a aconselhá-la, seja alguém que de fato está distante do Senhor, ou então aqueles a quem nós percebemos que estão nesse processo, né, de afastamento, de esfriamento espiritual, né, vindo de uma forma não corriqueira para os cultos, né? A gente percebe de alguma forma que a pessoa de fato está distante do Senhor, e aí a gente vai lá, aconselha a pessoa. Mas no lugar, irmãos, no lugar da gente trazer a pessoa de volta, né? Ser um canal de bênção, resolver a questão. Eu não sei porquê, e nós iremos descobrir hoje o porquê. Eu não sei porquê a gente, no lugar de ajudar, a gente faz o quê? Atrapalhar, não é verdade? Ou então nem isso, irmãos. A gente vai lá exortar alguém, a gente vai lá conversar com a pessoa, mas aí nessa conversa a gente vai dando ouvidos às justificativas que ela vai apresentando, sabe? E aí a gente começa a pensar que a pessoa que está se afastando é quem está certa, é quem está correta. E nós e todos os demais que estão na igreja estão todos o quê? Errados. Estão todos errados. Não, a pessoa é que está de fato correta e todos que estão na igreja é que estão errados. De fato, amados irmãos, nós nessa noite, olhando aqui para o texto de Judas, versículos 22 e 23, veremos que a igreja que somos nós, precisamos nos despertar, precisamos nos levantar, no intuito de ajudar as pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus, para recuperá-las à comunhão dos santos, amém? Mais do que isso, olhando aqui para esse texto, irmãos, nós veremos como nós podemos agir de forma correta, de forma bíblica, de forma acertada, nesse intuito de trazer a ovelha perdida novamente para o aprisco do bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? De fato, esse é o foco da mensagem desse texto de Judas, e é com esse propósito e é com essa perspectiva que eu quero chamar a sua atenção para essa importante passagem bíblica. Amém, amados? Amém? Então vejamos o texto em nome de Jesus. E a primeira questão que precisa ficar muito bem clara, como sempre, é o contexto dessa passagem bíblica. E o contexto, irmãos, eu e vocês já sabemos inclusive de cor salteado. Não era sobre isso que Judas inicialmente queria escrever. Era sobre isso, irmãos, era sobre falsos profetas, era sobre esse problema, essa celeuma que estava acontecendo nas igrejas do primeiro século. Não era esse o tema que Judas a princípio queria escrever para a igreja.
Na verdade, ele deixa isso bem claro aí no versículo de número 3. Veja o versículo de número 3, onde ele diz qual era o tema, o assunto que ele queria escrever. E ele fala aqui sobre a comum salvação. Entretanto, impelido pelo Espírito Santo, percebendo o que estava acontecendo nas igrejas do primeiro século, novamente, ele, irmãos, troca o seu tema, ele muda de propósito, e agora, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele começa, irmãos, a escrever sobre esse problema que acompanhou a igreja do Antigo Testamento, aquela igreja que estava sendo representada por Israel. A igreja do primeiro século, portanto, no tempo do Judas, sobre esse problema, irmãos. Judas escreveu sobre esse problema que continua acompanhando as igrejas hoje, e eu estou falando sobre o que mesmo? Sobre os falsos profetas, ok? Esse é o tema aqui de toda a carta de Judas. Como nós estamos, e de fato nós estamos chegando quase no final dessa carta, Judas descreve várias características desses que são os mercadores da fé, os filhos da serpente, esses que estavam a propagar o falso evangelho. Entretanto, queridos, vários irmãos começaram a dar ouvidos às heresias e aos ensinamentos desses filhos da serpente. Vários irmãos começaram, irmãos, a dar ouvidos, começaram a seguir, começaram a abraçar as ideias, começaram, irmãos, a concordar com aquilo que os falsos profetas estavam a ensinar. Nos versículos 17 a 21, que foi o que nós pregamos nas últimas quintas-feiras, Judas, de uma forma mais direcionada, nos instrui aqui a como nós devemos combater as heresias, novamente, desses mercadores da fé. E agora, irmão, nos versos 22 e 23, eita pastor, finalmente chegamos. E agora nos versos 22 a 23, Judas nos ensina, irmãos, como nós devemos socorrer, como nós devemos ajudar, como nós devemos agir no sentido a restaurar a comunhão, estes irmãos que foram mordidos pelos filhos da serpente, amém? E é de fato isso que nós iremos fazer agora. Então, a pergunta mais importante dessa noite é essa: como nós socorremos aqueles irmãos que se desviaram? Essa é a pergunta mais importante dessa noite. Como nós socorremos aqueles irmãos que se desviaram? Ou, irmãos, colocando de uma outra forma, como nós, sendo instrumentos nas mãos do Senhor, agimos no sentido de ajudar aqueles irmãos que um dia estiveram conosco, mas que, em decorrência deles terem dado ouvidos aos ensinamentos, às heresias dos falsos profetas, como é que nós conseguimos ajudar estas pessoas? Amém? Novamente, de forma sábia, de forma bíblica, de forma acertada, de forma a não nos deixar ser influenciado por elas, ok? Olhe no texto comigo. E quando nós analisamos o texto de Judas, nós descobrimos que a resposta para isso é muito simples. Ufa, pastor, graças a Deus, hein? A resposta para isso, irmãos, é muito simples. Pastor, então como nós ajudamos, como nós socorremos os crentes que se desviaram? Veja como é simples. É tão simples que eu posso resumir a resposta em uma palavra apenas. E a palavra é essa: depende. Depende. Pastor, não ajudou muito, hein, pastor? Na verdade, complicou um pouquinho, né? E de fato, irmãos, olhando para o texto, você vai descobrir que depende da pessoa com quem nós estamos o quê? Tratando. Na verdade, nem isso. Nem é que depende da pessoa com quem nós estamos tratando.
depende, irmãos, do nível de afastamento em que esta pessoa se encontra. Ok? Está entendido até aqui, irmãos? Pastor, eu entendi, mas ainda está um pouquinho complicado. Mas veja, irmãos, como Judas aqui nesse texto descomplica. Descomplica como, homem de Deus? Ele descomplica, irmãos, porque de fato ele divide em 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Esses cristãos que se desviaram dos caminhos do Senhor de acordo com o seu nível de afastamento. Isso aqui está entendido, irmãos? Ele vai dividindo, vai mostrar, não, quem está na situação A, você vai fazer isso. Quem está na situação B, você vai fazer essa outra coisa. Quem está na outra situação, você vai fazer essa outra coisa. De fato, Judas facilita muito a nossa vida fazendo esse enquadramento, fazendo esse agrupamento. Então, não perca a lógica do texto de vista, ok? Como é, pastor, que nós socorremos os crentes desviados? A resposta qual é? Qual é, irmãos? Qual é a resposta? Depende. Depende de quê? Depende em que grupo essa pessoa está inserida, ok? E aí, quando nós descobrimos em que grupo o desviado, por assim dizer, está inserido, aí a gente, ao olhar para o texto, descobrimos a forma que nós devemos tratar cada uma dessas questões, ok? Então, qual é o nosso grande desafio de hoje? É descobrir em que grupo a pessoa está inserida. Esse é o nosso único desafio, porque Judas vai dizer quais são os grupos e o que fazer. O que resta a nós é descobrir em que grupo essa pessoa está inserida. Pois bem, pastor, agora eu fiquei curioso. Agora eu quero saber quais são os grupos que o texto traz à tona aqui. Então vejamos, irmãos, o texto. Vejamos o texto. Homem de Deus, qual é o primeiro grupo que nós encontramos no texto? Se você puder, anote isso. São aqueles que estão indecisos. Aqueles que estão indecisos. Leia comigo o versículo 22. Versículo 22, leia comigo, vamos ler juntos. O que é que diz a palavra de Deus? E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Amém? Eu peço para você destacar estas 2 expressões aqui. Primeira expressão, compadecei-vos. Pastor, eu não entendi, destacar é grifar. Escrever na Bíblia é pastor, grifa aí. Não, pastor, eu não gosto de... Faz, amado de Deus. Primeira expressão, compadecei-vos. Depois a expressão, estão na dúvida. Ok? Grifaram, destacaram. Amém? Pode repetir, pastor? Posso. Compadecei-vos é a primeira. Estão na dúvida? É a segunda. Veja, irmãos, como não é tão difícil nós entendermos isso. Olhe para o texto. Veja como não é tão difícil nós entendermos isso. Eu creio que está bem claro que o primeiro grupo que Judas está trabalhando aqui são aqueles que não estão tão certos a respeito da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, para fazer referência novamente ao versículo 3. São pessoas que não estão tão certas a respeito da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso aqui está claro, irmãos? Agora eu pergunto. Qual é a pergunta, pastor? Para você, certo? Para você, o grupo dos indecisos é formado por pessoas que estão dentro da igreja ou fora da igreja? Vamos lá? Eles estão entre nós, ou eles já se afastaram, se distanciaram completamente dos caminhos do Senhor? Eles estão ainda na igreja, ou eles estão fora da igreja? Vamos lá?
que é o primeiro caso, estão na igreja? Levanta a mão. Então, todo mundo, viu o YouTube? Acham que estão dentro da igreja. E de fato, irmãos, veja aqui. Estes que fazem parte do grupo dos indecisos estão em processo de afastamento. A gente não os considera completamente afastados. Eles estão em processo de afastamento. Eles estão em processo de esfriamento espiritual, mas ainda estão entre nós. Isso aqui está claro, irmãos? Inclusive pelo contexto e pela progressão do texto, nós entendemos que os indecisos, de fato, ainda estão na igreja. Então vejamos, irmãos. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão começando a questionar, ok? Começando a colocar em xeque algumas verdades, algumas doutrinas básicas e fundamentais da fé cristã. São pessoas, irmãos, que estão começando a questionar o seguinte: por que na nossa igreja acontece assim, mas na outra igreja acontece assado? Porque na outra igreja nós vemos isso e nessa igreja não acontece essas coisas? Ou então, irmãos, esse é o grupo de pessoas formado por aqueles que, quando nós estamos ensinando a palavra do Senhor, a verdade do Evangelho, eles começam, irmãos, a fazer vários questionamentos e questionar isso de uma maneira correta, certo? É algo saudável, ok? Mas a pessoa, irmãos, começa a questionar nos seguintes termos: mas não é todo mundo que acredita assim. Não, mas a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ponderar o que diz o texto, a passagem lá no original. Ou então, não, isso é o que o senhor acha, mas o pastor fulano de tal tem dito isso e aquilo outro. São pessoas, irmãos, que de fato estão aí começando a colocar em xeque algumas verdades fundamentais da fé cristã. Inclusive, no contexto de Judas, essa pessoa que está na dúvida, os indecisos, ok? Também podem ser entendidas nesse sentido, de questionadores. Veja, por exemplo, o versículo de número 9. Porque no versículo de número 9, Judas utiliza a mesma palavra, ok? A mesma palavra para descrever a ação do diabo quando ele contendia e disputava. Contendia e disputava. É a mesma palavra com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Então, irmãos, os indecisos, nós também podemos compreendê-los como aqueles que estão aí levantando uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, expondo, enfim, as suas opiniões contrárias a respeito daquilo que nós cremos e defendemos. Amém? Isso aqui está claro, irmãos? Você entendeu o primeiro grupo? Amém? Amém? Agora a pergunta. É uma pergunta que requer a nossa resposta sincera. Amados irmãos, como é que nós geralmente tendemos a reagir diante daqueles que estão indecisos na igreja? Eu vou até colocar algo a mais na pergunta para você entender o que eu estou questionando, ok? Quando a nossa velha natureza vem à tona, certo? Agora ficou claro? Quando a nossa velha natureza vem à tona, acontece muito, irmãos? Acontece? Quando a nossa velha natureza vem à tona, como é que geralmente nós reagimos diante dos indecisos? Vamos lá. Com amor, com paciência, com ternura, com tranquilidade, ou a gente começa a alterar o tom de voz? A gente começa a colocar a pessoa contra a parede. A gente começa, irmãos, a ser rude. A gente começa, irmãos, a agir como pessoas
autoritárias. Quando a nossa velha natureza vem à tona diante de alguém que está indeciso com respeito à sua fé, está expondo opiniões contrárias, como é que nós geralmente reagimos? Vamos lá. Eu vou ser o primeiro, tá? Você não tem coragem, eu vou ser o primeiro a levantar aqui a mão, irmãos, e reconhecer o meu erro. Vamos lá, quem é o segundo corajoso que também vai reconhecer o seu erro? Porque de fato, amados irmãos, esse é o nosso erro. Nós não sabemos reagir com um grupo dos indecisos. Não sabemos, irmãos, nos comportar e tratar dessas pessoas, vou insistir nisso aqui, de forma sábia, de forma correta, de forma a de fato a ajudá-las, ok? Mas veja o que é que o versículo 2 de Judas nos ensina. Que foi que você destacou aí? Como é que nós devemos trabalhar com o grupo dos indecisos? Qual foi o imperativo que você grifou? Vamos lá. Compadecei-vos, tende misericórdia dessas pessoas. Amados, eu sei que este é um termo bem amplo, ok? Principalmente se você estava aí esperando uma receita de bolo, sabe? Primeiro faça isso, depois faça aquilo outro. Se você perceber que está acontecendo isso, resolva dessa maneira. Mas veja que aqui Judas não nos dá uma receita de bolo. Ele nos diz o sabor do bolo. Você percebe? E qual é o sabor desse bolo aqui, irmãos? Tem sabor de quê? De compaixão. O bolo aqui tem sabor de misericórdia. Agora você traz para você, e com a sabedoria que Cristo lhe deu, amém? Porque como diz o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Com a sabedoria que Cristo lhe deu, agora você, conhecendo o sabor do bolo, vai saber qual é o tema, as coisas que você deve falar para os indecisos, como agir, como reagir, como deve ser o seu tom de voz e tudo, enfim. Você percebe? Existem coisas, irmãos, que nós precisamos corrigir com respeito aos indecisos. Tem que começar a dar para essas pessoas sabor com gosto de quê? Com sabor de quê? Misericórdia. Amém? Compaixão. Amém, amados? Agora vejamos o segundo grupo. O segundo grupo que Judas trata aqui nesse texto. E para este segundo grupo nós iremos dar o seguinte nome. Eles são os incendiados. Anote isso. Os incendiados. E para bom entendedor, eu escolhi de propósito essa palavra. Os incendiados. Leia comigo o início do versículo 23. Apenas a primeira parte do versículo 23. Vamos ler juntos, amém? O que é que diz a palavra do Senhor? Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. E aqui eu vou pedir para você destacar 3 expressões. Vamos lá, rapidamente. 3 expressões. Primeiro, que na verdade é todo o texto, tá? Mas você vai destacar de forma separada. Primeiro, salvai-os, ok? Depois, arrebatando-os, ok? E depois, obviamente, destaque isso, destaque de forma separada. Amém? Deu tempo? Pastor, o senhor está meio aperreado. Estou. Salvai-os, arrebatando-os e, finalmente, do fogo. Veja, irmãos, como de fato é mais fácil do que você poderia imaginar. Olhe para o texto. Veja como é de fato mais fácil do que você poderia imaginar. Só pelo que você leu comigo agora, certo? Só pelo que você leu comigo agora. Eu lhe faço a mesma pergunta. O segundo grupo, portanto, o grupo dos incendiados, estão dentro ou fora da igreja? Eles ainda estão entre nós ou já se desviaram dos caminhos do Senhor? Antes que você responda, eu preciso fazer uma observação, ok? Como nós estamos
falando dentro de um contexto de falsos profetas e heresias. Eu preciso deixar muito claro o seguinte para vocês: quem está em um lugar que, mesmo se chamando de igreja, mas não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, nós consideramos as pessoas que estão em tais lugares como desviadas. Se alguém está sendo liderado por alguém que não ensina de forma fiel a palavra do Senhor, nós consideramos tais pessoas como desviadas, mesmo que elas achem que não. Elas estão em algum aprisco que não é o aprisco de Cristo Jesus. Isso aqui está claro, irmãos? Aí eu volto à pergunta: o segundo grupo, grupo dos incendiados, estão dentro ou estão fora da igreja de Cristo Jesus? Vamos lá. Estão? Quem acha que está dentro da igreja? Levanta aí a mão. Quem acha que está fora da igreja? Levanta a mão. A maioria crê que está fora. E de fato, irmãos, eles estão fora da igreja. Judas está falando aqui de um grupo que está fora dos caminhos do Senhor. Mas veja, irmãos, veja então qual deve ser a nossa atitude concernente a esse segundo grupo. O grupo de que mesmo, hein? Os incendiados. Veja no texto como é que você deve tratar essas pessoas. E qual foi a primeira expressão que você grifou aí no versículo 23? Salvai-os. Pergunta: e por acaso estou usando a expressão comum do meu filho Ricardo? E por acaso a gente salvou outra pessoa? A gente salva outra pessoa, irmãos? Quem é que salva? Quem é que salva? Deus. Mas veja isso, ouça isso. Quando nós nos predispormos em ser instrumentos na mão do Senhor, no sentido de recuperar aquelas ovelhas que estão perdidas, para trazê-las de volta ao aprisco do bom pastor Cristo Jesus, e apenas nesse caso, e apenas nesse sentido, nós podemos aplicar esse verbo salvar a igreja. Quando eu e você nos dispomos em ser instrumento nas mãos do Senhor, no sentido de trazer de volta a ovelha perdida, e apenas nesse caso, amados irmãos, então sim, nós podemos dizer: vai lá, meu amado irmão, e salva aquela ovelha que está desviada. Amém? Isso está entendido, amados? Está entendido? Para aqueles que gostam de filosofia, a gente poderia explicar isso aqui em algumas categorias, mas você entende isso de uma forma muito simples. Nós, ao mesmo tempo que nós falamos que a cozinheira cortou o frango, nós também falamos que a faca cortou o frango. Está ficando claro? Da mesma forma que nós falamos que o marceneiro apertou os parafusos, nós também falamos que a chave de fenda apertou os parafusos. Está claro? Está ficando claro, irmãos? Da mesma forma que nós falamos que o estudante escreveu toda a matéria, nós também falamos que a caneta escreveu toda a matéria. Veja, aquela pessoa que está praticando a ação e o instrumento que ela usa estão tão intimamente ligados, conectados na mesma missão, que nós podemos dizer que elas estão fazendo o que? A mesma coisa. Então está entendido, irmãos? O instrumento e aquele que está de fato fazendo a ação estão tão ligados no mesmo propósito que nós podemos dizer que eles estão fazendo a mesma coisa. Então, irmão, não era nem isso que eu queria destacar para vocês. Na verdade, o que eu queria destacar para vocês era o seguinte: seja um instrumento das mãos do Senhor.
seja um instrumento nas mãos de Deus. Da mesma forma que a faca é instrumento na mão da cozinheira, da mesma forma que a chave de fenda é instrumento na mão do marceneiro, da mesma forma que a caneta é instrumento na mão do estudante, seja instrumento nas mãos do Senhor, no sentido de restaurar a comunhão dos santos, aquela ovelha que está perdida. Amém, meu amado irmão? Então, como nós devemos reagir diante do grupo dos incendiados? Não nos acomodando, não esperando que Deus faça. Deus vai fazer, mas Deus vai fazer através de meios, e um meio importantíssimo, inclusive, que Deus usa para recuperar as ovelhas perdidas, somos nós, ok? Somos nós. Isso aqui está entendido, amados? Então vamos prosseguir para o terceiro e último grupo. E o terceiro e último grupo, irmãos, nós iremos chamá-los de perigosos. Amém? Perigosos. O primeiro grupo, qual é o nome do primeiro grupo? Vamos lá, irmãos. O primeiro grupo é o grupo dos indecisos. O segundo grupo é o grupo dos incendiados. E o terceiro grupo é o grupo dos perigosos. Amém? Leia comigo então a parte final, a parte restante do versículo 23. Leia comigo a parte final do versículo 23. O que é que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Quanto a outros, sedes também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela... E aqui, amados irmãos, eu peço para que você destaque apenas uma expressão, ok? E a expressão é essa: em temor. Em temor. Ok? Já deu tempo, né? Então vamos lá. Você já sabe que o grupo dos indecisos, que é o primeiro grupo, está dentro ou fora da igreja? Dentro da igreja. Você já sabe que o segundo grupo, que é o grupo dos incendiados, está fora da igreja. Agora a pergunta: o grupo dos perigosos está dentro ou fora da igreja? Está perto ou distante do Senhor? Está entre nós ou já está aí em outro aprisco? Vamos lá. Está também fora. Você percebeu que apenas um grupo está dentro da igreja, que é o grupo dos indecisos. Os outros dois estão fora, ok? E a depender, irmãos, a depender aí da experiência que você tem, sabe, de vida cristã, você até vem a questionar: não, pastor, tem um monte de crente perigoso ainda dentro da igreja, né? Mas isso que você está pensando, irmãos, é um outro assunto, tá? Esse perigo aí que você está pensando é outro assunto de outra mensagem. No contexto aqui de crentes desviados, os perigosos estão fora da igreja. Isso aqui está claro, irmãos? Agora vem a pergunta: pastor, por que perigosos? Por que perigosos, pastor? Ou ainda, o que é que torna esses cristãos desviados? Você percebe que eu estou ainda usando a palavra cristãos, estou chamando, considerando-os como irmãos, ok? Mas por que, pastor, esses cristãos desviados são perigosos? Veja o que é que diz, o que é que Judas diz, melhor dizendo, aqui no final do versículo 23. Veja o que é que Judas diz aqui no final do versículo 23. Aí termina o texto dessa forma: detestando até a roupa contaminada pela carne, ok? A gente precisa entender isso aqui, porque Judas, muito provavelmente, isso aqui é praticamente certo, está fazendo referência ao cuidado que os sacerdotes deveriam ter quando do tratamento que eles iriam dispensar sobre as pessoas infectadas por lepra, ok?
frase ficou um pouquinho grande, eu vou resumir. Judas está muito provavelmente fazendo referência ao cuidado que os sacerdotes deveriam ter quando eles estavam tratando pessoas infectadas por lepra. Isso aqui está entendido, irmãos? Porque, de fato, nós aqui estamos analisando uma situação, um período, uma época que ocorreu há quanto tempo atrás? 2000 anos a 3.500 anos, ok? E nesse período a lepra era uma doença séria, terrível, altamente contagiosa. Pela graça comum hoje não é mais assim, certo? É uma questão até fácil resolução, mas naquele período sim, irmãos, era uma doença terrível, altamente contagiosa. E aqui Judas está fazendo referência àqueles sacerdotes, né, que estavam tentando ajudar e tratar aqueles que estavam infectados novamente com essa doença, ok? A gente consegue ter uma imagem daquilo que Judas está tratando aqui, porque nos anos de 2020 e 2021 nós passamos pela pandemia do coronavírus, e nós sabemos que vários foram os médicos que inclusive merecem o nosso aplauso, merecem a nossa admiração, mas nós sabemos que vários foram os médicos que, quando estiveram tratando os doentes, se infectaram e vieram a óbito, morreram. Você consegue entender o que Judas está dizendo aqui? Então, irmãos, a lógica é muito simples. A lógica é muito simples. Existe um grupo de desviados que requer o nosso maior cuidado, a nossa maior precaução, no sentido de agir de forma sábia com essas pessoas, para não sermos infectados por elas, ok? Esse é um grupo que está já tão distante do Senhor, ou está tão imerso em heresias, em falsos ensinamentos, e no falso evangelho. Este, irmão, de fato, é um grupo que já teve a sua mente tão mudada, tão transformada pelos ensinamentos dos falsos profetas. Este, irmãos, é um grupo cuja mordida dos filhos da serpente os infectou de forma tão cruel, que a gente precisa ter cuidado ao tratar dessas pessoas, para que elas não nos contaminem. É por isso que Judas diz o que? Compadecei-vos em temor. Compadecei-vos em temor. E mais uma vez, como ele fez no primeiro grupo, Judas não dá a receita do bolo, né? Ele de novo usa aí termos bem amplos. Não dá a receita do bolo. Primeiro faça isso, depois faça aquilo. Se você perceber que a coisa está indo por esse caminho, não, resolva isso. Não, Judas não dá a receita do bolo. Judas dá o sabor do bolo. Qual é o sabor do bolo aqui, irmãos? Compaixão com temor. Compaixão com temor. Eu, irmãos, como considero esse ponto aqui de uma forma especial, bastante delicado, eu, como pastor, prefiro que você não saia daqui dessa noite com dúvidas com respeito ao que Judas quer dizer aqui, ok? Eu não quero que você suponha. Nós estamos aqui novamente diante de uma questão de um grupo que requer a nossa maior precaução, ok? Eu não quero que você tenha dúvidas como é que você deve tratar essas pessoas. É por isso que eu quero concluir essa mensagem dando para vocês alguns conselhos, amém? Alguns conselhos no sentido de ajudá-los a socorrer este terceiro grupo dos desviados que estão que são, melhor dizendo, perigosos, amém? Então, caminhando para o final, eu quero compartilhar com vocês alguns conselhos no sentido de ajudá-los a como tratar, a como reagir, a como socorrer os cristãos desviados que se encontram nessa situação
de serem perigosos para os demais membros do rebanho do Senhor. Amém, amados? Então vamos dar o primeiro conselho. O primeiro conselho seria o que, irmãos? Que é que eu sempre digo para vocês. De cara, o primeiro conselho seria o que? Ore. Meu conselho é ore. Na verdade, esse é um conselho que se enquadra em todos os três grupos. Quando a gente vai ajudar, quando nós vamos conversar, quando nós vamos aconselhar cada um dos três grupos, o grupo dos indecisos, o grupo dos incendiados, o grupo dos perigosos, irmãos, nós precisamos orar. Mas veja que uma atenção especial deve ser dedicada a esse último grupo. Veja que você vai lidar com pessoas que estão em uma situação de bastante distanciamento do Senhor, que estão, irmão, de fato, com a sua mente bastante, emaranhada, aí em teias de heresias e falsos ensinamentos. E você não pode ir desguarnecido. Você não pode ir até elas desprotegido. É por isso que você precisa fazer o quê? Orar. Antes de conversar com elas, antes de tentar aconselhá-las, antes, irmão, de ajudá-las. Amém? Esse é o meu primeiro conselho. Qual é o conselho mesmo? Oração. Amém? Meu segundo conselho, que na prática é um desaconselho. Ok? Na prática é um desaconselho. Ouça, eu não aconselho cristãos novos na fé conversar no sentido de procurar restaurar os cristãos desviados que estão nesse último grupo, grupo dos perigosos. Eu não aconselho um cristão que é novo na fé se meter, assumir esse propósito e esse compromisso. Não é porque Deus não possa usar você para restaurar esta pessoa. Deus pode usar um crente novo na fé para restaurar esse terceiro grupo? Pode ou não, irmãos? Claro que pode. Claro que pode. Mas veja que eu estou falando como pastor, que precisa alertar você, cuidar de você. E este é o meu ponto. Você ainda precisa de maiores elementos, maior conhecimento, maior cuidado e maior trato até se meter nesse, digamos, desafio. Amém, irmãos? Está entendido até aqui? Faz sentido para vocês? Amém? Amém? Então, terceiro conselho que eu deixo para vocês. O terceiro conselho é o seguinte: estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Novamente, nós estamos falando dentro de um contexto de falsos profetas, falso evangelho, de heresias, de distorções da palavra de Deus. E como é que você vai socorrer um crente que se desviou exatamente por dar ouvidos a essas coisas? Você precisa de quê? A palavra do Senhor. Qual é o antídoto do falso evangelho? É o verdadeiro evangelho. Qual é o antídoto das heresias? É a verdade da palavra de Deus. Então, irmão, se você assumir em seu coração o propósito de restaurar a comunhão, aquela ovelha que está perdida, de ser instrumento nas mãos do Senhor, no sentido de trazer de volta estes irmãos que estão por ora afastados dos caminhos de Deus, então não resta, irmãos, outra atitude a ser feita. Conheça, medite, se aprofunde, estude a palavra do Senhor, porque ela será, irmãos, ela de fato será o meio, o instrumento, aquilo que você irá expor para a pessoa. Amém? Este é o terceiro conselho. Eu disse que eram quantos? Eu nem disse, né? E aqui eu termino com o quarto conselho. O primeiro conselho foi orar. O segundo conselho foi o
desaconselho crentes novos na fé. Não aconselho aí nessa empreitada. O terceiro conselho de agora foi estudar a palavra de Deus. E o último conselho, irmãos, é novamente ore. Ore. Mas agora você vai orar por uma causa específica. Ore para que o Espírito Santo lhe transforme, faça de você alguém mais parecido com Cristo Jesus. Amém? E a questão aqui é muito simples de ser entendida. Cristo, irmão, sabia como tratar cada situação e cada pessoa de forma sábia, de forma acertada. A gente não. Se a nossa velha natureza vier à tona, a gente mete os pés pelas mãos. Mas Cristo, irmãos, é um modelo perfeito. Olhando para Cristo, nós vemos, irmãos, de forma muito clara, muito nítida, como nós devemos tratar cada um daqueles grupos que eu acabei de ensinar para vocês. O grupo dos indecisos, o grupo dos incendiados, o grupo dos perigosos. Veja como é que Jesus, leia os evangelhos e veja como é que Jesus tratou com Nicodemos. Veja, irmãos, a forma sábia como Jesus tratou com a mulher samaritana. Veja a forma sábia como Jesus tratou com aquela mulher pega em adultério. Veja como Jesus também tratou os cambistas no templo. Então, irmãos, para cada situação, Jesus agiu de uma forma, observação, sem negociar, sem adulterar a verdade do Evangelho. Você vai agir de maneira diferente, ensinando a verdade. Esse é o segredo, esse é o desafio. E Jesus, irmãos, e olhando para Jesus, nós vemos isso de fato de maneira perfeita. Então, você vai orar para que o Espírito Santo lhe transforme alguém mais parecido com Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Ajudou aí? Aquela pessoa que você estava em mente. Procurar, conciliar, conversar com ela. Ajudou? Você consegue encaixar ela em algum desses grupos? Já sabe o que fazer? Já sabe que não pode não fazer nada. Isso aqui você já sabe, né? Você tem que fazer alguma coisa. Tratar cada uma delas com sabedoria, mediante as instruções do texto sagrado, pedindo, rogando, que o Senhor derrame cada vez mais sobre as nossas vidas a sabedoria de Cristo Jesus. Amém, amados?